Josué capítulo 14, a partir do versículo 6. Diz assim: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há quase 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins já lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então, Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Amém. Pai, louvamos o teu nome nesse instante, pedimos graça e misericórdia para compreendermos a tua palavra, pedimos sabedoria e que os teus ensinamentos repousem em nosso coração conforme a tua vontade. Esse é o nosso desejo e sentimento, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Eu pretendia convocar a igreja para a escola bíblica, mas o Tiago brilhantemente fez esse convite. Mas de fato foi muito especial, gente. Quem gostou do primeiro módulo, o segundo está ainda mais especial. De verdade, foi bênção. Foi bênção. Cadê o amor? Está aí não, né? Dando mau testemunho já. Hã? Ah, está dando aula, tá certo. Tudo bem. Mas foi bênção. Foi bênção. Opa, foi bênção. Convoco a igreja a estar presente no próximo domingo, porque tenho certeza que vai ser tão especial quanto, tá? Vamos lá. Eu quero conversar hoje sobre esse texto que nós lemos. Um texto que, sim, é conhecido, mas nem tanto, até porque quando nós falamos de Josué, nós lembramos geralmente do capítulo 1. Versículo 8 em especial, quando Deus vai estar falando ali com o Josué. Mas, aqui no capítulo 14, vai trazer também um holofote sobre um outro personagem, tão interessante, tão importante, tão especial quanto o próprio Josué. O Calebe, que há algum tempo atrás estava conversando com Moisés, recebeu um chamado, foi enviado a uma terra para espiar, vocês conhecem a história. E 45 anos depois ele se encontra com Josué, logo no momento em que Josué iria sortear, compartilhar a terra prometida entre as tribos. É interessante observar que nesse texto que nós lemos, em especial o versículo 11, vai falar sobre a força de Calebe. É interessante que ele vai falar o seguinte: olha,
Eu tinha 40 anos quando prometeu. Hoje eu tenho 85 anos. Mas a minha força é tão grande quanto naquela época. É interessante porque em muitos momentos nós perdemos forças por pouca coisa. A gente vai traçar um pouco desse paralelo também. Mas antes, eu queria levar você para o universo que estava acontecendo, para aquilo que estava acontecendo, o universo dos acontecimentos nesse contexto, o cenário histórico do que aconteceu aqui. Os 5 primeiros livros da Bíblia, vocês sabem. Gênesis começa lá com a criação, obviamente, com a queda do homem, a Arca de Noé, os patriarcas. Vai falar sobre a história do povo de Deus. E o livro finaliza com o povo de Deus indo morar aonde? No Egito. Gênesis conclui com o povo de Deus indo morar no Egito. Entre Gênesis e Êxodo, segundo livro da Bíblia, são 400 anos do povo de Deus escravo no Egito. Acontece que, quando chega o Êxodo, o livro do Êxodo é justamente o povo saindo do Egito, rumando para a terra prometida, porém, passando por onde? Pelo deserto. Gênesis, Êxodo. Levítico é onde Deus estabelece as normas, as leis religiosas, morais, familiares, inclusive. Deus vai estabelecer leis ali através desse livro do Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, inclusive social, também a estabelecer algumas regras e leis sociais. Número, que é o 4º livro da Bíblia, fala das tribos de Israel. Antes de Deuteronômio, que seria o 5º livro da Bíblia, a gente conhece ali Moisés enviando os 12 espias, 12 homens, para observar a terra que Deus havia prometido para o seu povo. Segundo estudiosos, eram 600 mil homens acima de 20 anos. Moisés escolheu 12, um de cada tribo, e enviou para espiar a terra. Todos voltaram, apenas dois com um relatório positivo. A maioria falou, não dá para ir não. Os moradores são muito grandes, lá é muito complicado. Para a gente brigar, lutar com esse povo não vai dar certo, eles são muito fortes e poderosos. Josué e Caleb trouxeram um relatório interessante e positivo. Falou, é possível. Se o Senhor estiver com a gente, nós iremos, nós venceremos os povos dessa terra. Apenas esses dois acreditaram na possibilidade da conquista. Por conta dessa incredulidade da maioria, olha o que é que o Deus vai falar em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 34. Deuteronômio 34 até 38, tá? Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb. Isso é uma promessa de Deus, tá? Filho de Jefoné, ele haverá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim, Moisés falando, e me disse: você também não entrará na terra. Coitado. Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. 600 mil pessoas, homens acima de 25 anos. 12 são escolhidos, um de cada tribo. 10 falam, não tem condições. 2 falam, é possível sim. Deus fala para esse povo incrédulo que, quer saber, ninguém de vocês vai ver a terra prometida, vai pisar na terra que eu prometi. Apenas 2. Nem tu, Moisés, Josué e Caleb vão entrar na terra prometida. Tá, eles entraram na terra. Só que a geração que não entrou, obviamente não levou a lei, não levou os ensinamentos, não levou aquilo que eles já tinham por tradição. Por isso,
foi necessário Moisés escrever Deuteronômio, que quer dizer segunda lei, ou repetição da lei. É por isso que Deuteronômio está escrito. Para o povo que entrou na terra, para que eles pudessem entender os ensinamentos do Deus Todo-Poderoso, para o povo de Deus. Aquela geração precisava entender a lei. Vocês se lembram que quando Moisés morre, quem assume? Quem? Josué. Moisés morreu, Josué assumiu. Josué, justamente esse que estava com Caleb, que viu possibilidades de de entrar na terra prometida, ainda que tivessem gigantes. Sexto livro da Bíblia, Josué. Josué é o próximo livro da Bíblia, este camarada que estava lá sucedendo Moisés. E vai relatar, esse livro vai relatar a história das conquistas do povo de Deus, as guerras na terra, tudo aquilo que o povo fazia para conquistar. Quer ver uma coisa? Josué capítulo 11, vamos lá, Josué capítulo 11, eu vou me deter apenas num versículo, para a gente entender esse contexto, tá? Tudo isso para entender o contexto, ok? Capítulo 11 de Josué, verso 23, vai dizer que as guerras, foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso da guerra. Josué vai relatar as conquistas do povo de Deus. Quando chega no capítulo 11, cessou, conquistou tudo. O povo de Deus conquistou a terra. Porém, em conjunto, todas as tribos conquistaram a terra. Só que a partir daquele momento a guerra tinha cessado, mas cada tribo iria receber a sua terra, a sua porção, mas teria que lutar para conquistar, para fincar naquele lugar, para estar naquele lugar, ok? De forma geral, o povo já havia conquistado. Agora, quem fosse para as suas porções teria que lutar. Capítulo 12, vai falar sobre a lista do povo que havia sido derrotado pelo povo de Deus. No capítulo 13, vai falar sobre a divisão da terra prometida. Eis que a gente chega no capítulo 14. E no versículo 6, 45 anos depois, está Josué e Caleb conversando mais uma vez. Os únicos dois que viram possibilidade de entrar na terra prometida. Deus havia prometido e eles confiaram, acreditaram totalmente nessa verdade. 45 anos depois, 38 anos no deserto e 7 anos na terra prometida, lutando, batalhando e conquistando a terra. Josué e Caleb é o tema, ou é o contexto que nós vamos conversar a partir de agora, tá? A gente vai tentar traçar um paralelo em números também, porque vai relatar a história. Aqui Josué só fala do contexto final, do resultado final. Em números vai falar um pouco sobre essas conquistas. Mas eu quero destacar aqui o que fez de Caleb manter-se uma fé viva. O que fez de Caleb não esfriar durante esse processo. Se eu fosse trazer um título hoje seria A Frieza Espiritual e a Força de Caleb. A frieza espiritual e a força de Caleb. Versículos 6 e 7 do texto que nós lemos vai falar sobre as convicções desse camarada. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de, de confiança. Primeiro ponto que eu destaco aqui é:
Caleb manteve-se vivo espiritualmente, não esfriou juntamente com aquele povo, porque ele tinha convicções sólidas. Convicções sólidas. Hoje, pela manhã, nós falamos sobre as bases. Essas bases nos ajudam a colocar sobre ela as nossas convicções. Caleb sabia em quem ele cria. Caleb tinha certeza e convicção da promessa que havia sido feita, por quem tinha sido feito e em que circunstância tinha sido feito. Ele estava firmado, como diz o capítulo 6, na promessa que Deus havia feito para ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Da mesma forma que Deus prometeu a Caleb a terra prometida, da mesma forma Deus faz inúmeras promessas para mim e para você. Quer ver uma coisa? Ele prometeu perdoar os nossos pecados, sim ou não? Ele prometeu uma vida eterna com Ele, sim ou não? Ele prometeu a imortalidade. Imortal é diferente de eterno, tá? Eterno não tem começo nem fim. Imortal não tem fim. Ele prometeu a imortalidade, o perdão dos nossos pecados, uma vida eterna ao seu lado. Diversas promessas que Deus faz para mim e para você, assim como Ele fez para Caleb. E por isso nós precisamos nos apegar a essas promessas que estão registradas na palavra de Deus. É importante destacar que Caleb não estava preocupado com o que os outros pensavam dele, ou diziam ao seu redor. Abre aí em Números 13, 30. Números, capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se. Espera aí, está todo mundo dizendo que não dá para entrar na terra? Calma, se cala aí só um pouquinho. Perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Sabe por quê? Porque ele tinha relacionamento com Deus. Porque ele acreditava e confiava no Deus Todo-Poderoso. Se Deus prometeu, sim, Ele vai fazer. 1 de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim, ó: seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ei, a promessa que Ele faz para mim e para você é de algo precioso, mas que não nos faz desviar. Quando eu quero crer que a promessa é algo que me leva à corrupção, não vem de Deus, não é de Deus. Eu preciso me apegar à promessa verdadeira que Ele faz, do Cristo ressurreto, limpando os meus pecados e me restaurando ao arrependimento. Aquilo que me leva à corrupção não é de Deus. Pedro está falando aí. Preciosas promessas que não me levam a me corromper, a me envolver com o homem ruim, com o pecado. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, nós já lemos aí, traz uma base para a gente, uma convicção para a gente, uma certeza para a gente. Josué e Caleb tinham convicções. E o texto fala aqui que Caleb acreditou porque tinha base sólida. Não era uma base qualquer que nós até falamos hoje pela manhã, um alicerce na areia. Não, ele tinha convicções sólidas, ele tinha certeza. Bota aí Números capítulo 14, versículos 6 e 7, para a gente entender essa convicção de Caleb. Números 14, 6 e 7 diz assim, ó: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes
E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missões de reconhecimento é excelente. Enquanto todo mundo estava falando que não presta, que não dá, que é difícil, Caleb falou: é possível, porque Deus tem o melhor para a gente. Deixa eu falar uma coisa para ti. Deixa falar quem quiser, mas nos apeguemos à palavra e promessa de Deus para a nossa vida. Louvar a Deus com nossa vida, com o nosso coração, louvar a Deus é a melhor coisa que a gente tem para fazer. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. As vozes têm dito que não, que sai daí, que não precisa ir para a igreja, para que ir para a igreja de novo, sai daí, para com isso, para que estudar, para que fazer. Louvemos a Deus e confiemos na palavra de Deus, porque Ele tem o melhor para a gente. Diz o texto, olha, vamos percorrer em missões, porque nós reconhecemos que isso é excelente. Deus tem o melhor para cada um de nós, não como a gente quer, não como nós desejamos, porque Ele conhece, esquadrinha o nosso coração, Ele sabe exatamente o que nós necessitamos. Diz o texto que nós lemos no versículo 6, necessitamos. Primeiro motivo pelo qual Caleb não se contaminou e não esfriou espiritualmente é porque ele tinha convicções sólidas. Busquemos, pois, a base da nossa fé em Cristo Jesus como referência e na Bíblia Sagrada como referência. Segundo, ele tinha uma confiança inabalável. Olha o que é que vai dizer o versículo 7. Finalzinho do versículo 7. De Josué 14. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Ele tinha confiança inabalável. Ele tinha certeza e convicção. Ele não se deixava levar por qualquer vento. Aquilo que vinha como algo novo, algo diferente, do que ele já tinha convicção, não mexia com ele, não o atormentava. Ele não se deixou levar, por exemplo, pelas circunstâncias. E quantas vezes nós nos deixamos levar e contaminar com as coisas que estão acontecendo fora, com aquilo que nós não temos controle. Ele não se deixou se contaminar com as circunstâncias. Ele fala o seguinte, olha, eu tinha 40 anos, Josué, faz tempo, mas eu me lembro como se fosse hoje. Ele fala, foi lá em Cádiz Barneia, ele sabe o tempo que faz, ele sabe onde foi, e não somente isso, ele sabe o conteúdo, o teor da promessa. Ele fala, ele me disse, Deus falou assim, assim e assim. Será que foi importante? Você consegue lembrar o que aconteceu há 40 anos? Nem tem 40 anos você, né? Eu não tenho. Tenho. Olha como foi importante para ele. Ele lembra quanto tempo faz, ele lembra onde foi, e ele lembra o que foi dito. Para ele, aquilo era suficiente, aquela promessa o acompanhou durante todo esse processo. 38 anos no deserto e 7 anos batalhando. Gente, presta atenção. Talvez você esteja no deserto agora. Enfermidade, algum problema na família, alguma dificuldade. Mas crê nas promessas do nosso Senhor Jesus. Não as promessas que nos levam à corrupção, mas as promessas que nos levam a servi-lo com integridade e fidelidade. Que a nossa confiança não seja abalada com as pandemias, com as opções políticas, com a economia, mas que estejamos confiantes e garantidos pela promessa de Deus em nós. Versículo 8, olha o que ele vai dizer aí. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. Nós teremos pessoas ao nosso lado dizendo, para com isso, não faz mais isso.
Desiste logo, é melhor. Para que continuar casado? Para que continuar numa situação difícil financeira, se uma corrupçãozinha é muito mais fácil? É difícil, hein? A gente nós continuarmos íntegros, retos diante de Deus, quando está todo mundo ao nosso redor, não vai dar certo, é melhor se corromper, é melhor fazer errado. Só que eu aprendo com Caleb que não é melhor fazer errado. O melhor é manter a confiança inabalável no Deus Todo-Poderoso, que nos escolheu, que decidiu fazer de nós alguém diferente. O que motivou o Caleb não foram as vozes que ele ouvia de negatividade, e nem as Números 14, versículo 9. É nesse contexto, tá? Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Caleb diz: a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Gente, mais uma vez, isso é uma promessa. Não que a gente não vai ter dificuldade. Mesmo as coisas dando errado, eu vou louvar o nome do meu Senhor, porque Ele está comigo. E é promessa ou não é? Ele fala: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É uma promessa que nós temos que nos apegar, porque quando o mundo estiver desabando, eu sei que Ele está comigo. O problema, muitas vezes, é que nós temos o Cristo, temos a palavra, mas agimos como se não tivéssemos. Às vezes, não acreditamos nas promessas, na segurança, na confiança que Ele nos dá. Josué capítulo 14, versículo 10 vai dizer: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Não porque ele foi muito inteligente, sábio, porque ele fazia jiu-jitsu, mas porque Deus cuidou dele. O cuidado de Deus estava sobre ele. Ele nunca esqueceu do cuidado de Deus. Ele poderia: não, é porque eu fui muito sábio, é porque eu fui muito inteligente, é porque eu estudei, me preparei, eu fiz o CEIC, inclusive. Não, ele falou: não, tudo isso aconteceu porque Ele cuidou de cada um de nós. O outro ponto que eu quero destacar aqui é a coragem desse camarada. No versículo 11 e versículo 12, vai falar de uma coragem inalterável, né? Uma coragem que não dá para a gente compreender. Versículo 11 e versículo 12 diz assim: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa naquela ocasião, dá-me, pois, a região montanhosa que, naquela ocasião, o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Caleb estava com fé fortalecida. Caleb estava convicto de que era possível, não nele, mas em Deus. Caleb tinha convicção e certeza que mesmo velho, a sua força interior, ou seja, a sua fé, poderia conduzi-lo às conquistas daquela terra. Ele poderia falar: Josué, meu chapa, me dá uma terra mais coisadinha aí mesmo, macho. Não,
Ele falou, sabe os Enaquins, aqueles camaradas que são grandão? É lá mesmo que eu quero ir, macho. Sabe por quê? Porque foi lá que Deus me prometeu e disse que vai me dar. No começo do capítulo 14 vai falar que 2,5 tribos ficaram para além do Jordão. Porque lá, diz o texto, que era bom para gado. E eles tinham gado. Não precisava brigar, não precisava... Estava tudo tranquilo. Beleza. Nada de errado com isso. Ficaram lá, já estava resolvido. 2,5 tribos. Mas Caleb falou, negativo. Eu quero a região montanhosa, que tem Enaquins, que são grandão, que está todo mundo com medo, porque foi lá que o Senhor me prometeu. E quer saber? Se Ele estiver comigo, como Ele está, nós vamos vencer tudinho. Ele poderia se abalar por conta 85 anos, meu chapa. Muito tempo depois, já não tenho mais aquele vigor todo. E de fato, acho que não tinha mesmo não. A questão da força aí, penso eu, né, o texto está dizendo não, tá? Estou só imaginando, é interno, é interior. A força, a disposição, a convicção, a certeza, o desejo era interior. Eu vou conquistar, porque é uma promessa de Deus. Ele continuou confiando em Deus e não em sua capacidade física. Ele acreditou que a terra seria conquistada pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Eu vou finalizar com o quarto ponto, nos versos 13, 14 e 15. Diz assim: Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Tá bom, só até aí. O quarto ponto é um compromisso que o Caleb nos ensina a termos. Um compromisso sem reserva. Bota aí em Números novamente, Números capítulo 13, versículo 30. Números 13, 30. Bota aí para a gente, por favor. Presta atenção. Caleb começou bem a sua trajetória. Começou bem a sua história. Então Caleb fez o povo se calar perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Bota Números 14, 6. Só recapitulando, tá? Ele começou bem, ele continuou bem. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Ele tinha um compromisso sem reserva. Ele tinha um compromisso 100%. Ele começou bem. Ele continuou bem. Versículo 14 de Josué 14. Josué, filho de Num, e Caleb, 14 de Josué. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Caleb começou bem, rasgando suas vestes, se humilhando diante de Deus. Ele continuou bem. Pediu o povo se calar e falou: Vamos, porque o Senhor é conosco. E ele terminou bem. O texto está dizendo que ele foi inteiramente fiel ao Senhor. De repente você começou meio coisado. Seria legal que a gente começasse bem, ficasse bem e terminasse bem. Mas assim como eu, talvez você tenha começado capenga. Talvez você esteja ainda atravessando um deserto, uma situação meio difícil, tentando, mas às vezes não consegue.
Porém, o fim é melhor do que o começo. De nada adianta também você começar com todo o gás, com toda a força, como é a história do peregrino. Chega uma hora que você está cansado, está pesado. Caleb, para a glória de Deus, ele começou bem, continuou bem e terminou bem. É interessante que ele assumiu uma posição impopular. Ele assumiu uma posição que não era de agrado de todo mundo. Ele decidiu acreditar em algo que ninguém queria crer, porque era grande demais. Mas ele não se baseou no que o outro estava pensando ou falando. Ele se baseou unicamente na promessa de Deus para Israel. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Sim, Deus também prometeu coisas preciosas para nós ainda nessa terra. Agora o cuidado é, essas coisas não devem nos levar à corrupção. Concluindo, 600 mil homens acima dos 25 anos saíram do Egito. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Que eu e você tenhamos força interior para não desistirmos no meio do caminho. Que eu e você tenhamos convicção sólida, base sólida, para não nos deixar levar pelas circunstâncias adversas. Que eu e você possamos continuar a nossa jornada, possamos continuar convictos de que as promessas de Deus é que nos levam às conquistas, que a nossa confiança não seja abalada pelo que acontece fora, que a nossa confiança não seja abalada com o que as pessoas querem usar para nos atemorizar, que a nossa coragem de sermos impopulares, se for preciso, em prol do reino de Deus. E aí, nós seremos impopulares. Porque a mensagem da cruz, do arrependimento, parece loucura. E muitos vão nos desprezar. Que a nossa coragem continue inabalável. E por fim, que possamos assumir o compromisso sem reserva, sem barganha e inteiramente de fidelidade com o nosso Deus. Amém. Glória a Jesus.